Bom, dando continuidade a partir do vídeo 15, quem está vendo esse vídeo agora e não viu o vídeo 15, por favor veja o vídeo 15 para entender que o vídeo 16, que é esse que nós vamos entrar agora, depende de todos os 15 vídeos anteriores. Isso é um curso, então tem primeira aula, segunda aula, terceira aula, quarta aula. E esse vídeo 15 foi gerado pela pergunta de uma moça chamada Simone Xavier, uma pedagoga, muito boa a pergunta. Mas como é que começou a pergunta? Começou assim: bom dia. Eu comecei a entender o que é a morte. Eu tinha falado da morte no vídeo 13, falado do ser para a morte do Heidegger. E ela continua: após ler o livro Mulheres que Correm com os Lobos, que eu comentei com vocês agora no vídeo 15. Pois muitas vezes é preciso morrer em caixa alta, algo dentro das pessoas em caixa alta, para surgir um novo indivíduo. Então deixa de ser morte em caixa alta para ser vida em caixa alta. Primeiro ponto, a gente não trabalha com noção de indivíduo na psicanálise do Lacan, porque o que a gente tem é um sujeito que é dividido. Ele é e não é, ele quer e não quer, ele sabe e não sabe, ele é o tempo inteiro, ele é e não é. Ele é um sujeito barrado, dividido. Muito bem. Eu vou aproveitar, porque como no vídeo 15, graças a essa mulher correndo com lobos, eu pude contar a experiência do Geveges, que era uma experiência criada pela Cecília Goffert, que era justamente para tratar dessas mulheres que têm uma vida vazia e ver se, quem sabe, defletindo a pulsão de morte de alguma forma, impedir essas mulheres de acabarem morrendo num câncer, porque não tem nada para fazer. Um dia, eu vou ao cinema com a amiga, no outro dia eu vou ao dentista, no outro dia eu tenho que passar na INSS porque deu um problema, no outro dia eu vou ao banco, mas não tem nada de produtivo. Então é uma atrofia de futuro o tempo inteiro sendo postergada através de coisinhas feitas. Aí a doença chega. Mas eu disse a vocês lá atrás, no vídeo 15 eu falei também disso, que você não faz um fenômeno psicossomático sempre. Tem condições para fazer. E no vídeo 15 eu falei pela primeira vez para vocês que o nome da pessoa está envolvido. Então eu vou contar um caso de uma pessoa que acabou morrendo com um câncer, que tinha uma estrutura histérica. E é interessante que é o mesmo câncer de uma outra pessoa que, em análise, teve esse câncer. Esse câncer foi se desenrolando quando ela já estava finalizando a análise e ela não precisou nunca mais voltar para a análise, mesmo ainda terminando de tratar o câncer. É o que eu disse para vocês. Quando é que a gente sabe que a análise terminou? O Freud diz: só quando uma nova TQ acontece. Aconteceu uma desgraça para essa criatura, um câncer, que é exatamente da mesma natureza do câncer dessa pessoa que eu vou contar agora, mas na situação dessa segunda pessoa, não tinha um casamento fechado com a morte. Então, ele teve o câncer, sim, foi um fenômeno psicossomático, sim, mas ele tinha feito análise, sim, e ele passou por aquilo e atravessou e não precisou ficar em análise, fazer coisa nenhuma, está muito bem, obrigada, vivendo a vida dele. Viajando, voltou às atividades e encerrou, tratou deste câncer. Muito bem, que é terrível. Essa senhora, vou chamar de senhora, ela veio através daquele centro de medicina gigantesco que eu falei para vocês no segundo vídeo. Ela tinha um dia, ela trabalhava, ela teve um treco lá no trabalho dela e ela foi indicada para um médico desse centro de medicina ortomolecular do Rio de Janeiro, que na época funcionava com 135 médicos. O médico que a atendeu porque uma cliente dele
levou essa senhora, que era colega de trabalho dela, lá. Ele viu o caso e viu que essa senhora teria que se tratar. Por que razões ele achou, eu não sei. Ele só me avisou, eu te encaminhei uma mulher com o nome tal. Tá bem. Essa mulher nunca veio. Como eu trabalhava no centro, de vez em quando ela ia lá, porque ela ia se tratar. Ela falava comigo, eu tenho que ir em você. Bom, ela era jovem, ela tinha uns 50 poucos anos, 50, uma coisa assim. A mulher bonitona. E ela estava fazendo o tratamento com o médico, mas era o tratamento do treco físico que ela tinha tido lá, aparentemente físico. Só que o médico daquele centro de medicina tinha noção que aquilo tinha consequências mais graves por vir. Muito bem. Mas ele não me deu detalhes. Nem eu nunca perguntei. Ela só apareceu na minha vida muitos anos mais tarde. A história dessa senhora é complexa, porque, primeiro que eu falei para vocês que o nome próprio da pessoa está envolvido. O nome dela era um nome composto, mas o nome principal pelo qual ela se identificava vinha a ser o nome da irmãzinha defunta dela, que por sua vez era o nome de uma priminha que nasceu e morreu. E aí, então, a irmãzinha defunta ganhou esse nome quando nasceu. Só que morreu porque bebeu um remédio errado, então morreu. Então, quando ela nasceu, na frente dela tinha a irmãzinha defunta que morreu por um remédio, tinha uma priminha que morreu e tinha este nome. E essa priminha que morreu, que tinha esse nome, ganhou esse nome em homenagem à filha de uma amiga da priminha, que tinha esse nome e morreu na infância. Quer dizer, ela era a quarta criança com esse nome. Só que, no caso dela, esse nome, que era um nome muito peculiar, tinha, graças a Deus, uma composição para protegê-la, como se fosse Maria. Um nome assim, de santo para protegê-la. Então, mas o nome pelo qual ela se apresentava era este primeiro nome que tem 3 defuntas crianças antes dela. Muito bem. Ela vinha de uma história de um casamento tumultuado dos pais, então ela tinha sido criada dentro de uma casa de uma parenta, daqueles parentes antigos que albergam todos os parentes. Então ela tinha sido criada ali no meio daquele rolo. Numa época que pais separados não era normal, ela acabava não sofrendo esse trauma porque ela estava dentro de um ambiente gigantesco de parentes, de primos, e isso e aquilo outro. E aí ela ia ao colégio, voltava, o colégio não era um colégio com preconceito, enfim, ela tinha uma infância normal, mas ela era a quarta criatura com aquele nome da defunta. Ela se casou mal, se casou com uma pessoa que, enfim, ela foi infeliz no casamento, acabou o casamento, e desse casamento nasceu uma filha. E ela tinha um amante. Ela tinha um amante e um trabalho. Nesse trabalho ela era muito importante. Quando ela deu o problema que ela teve, ela deu esse problema dentro do trabalho. Mas ela já não estava mais com o tal do amante. Esse amante, ele tinha umas pessoas que não gostavam dele. Por conta disso, por vingança, ela não morava com esse amante. Ela foi currada 2 vezes. E não foram curras simples, não. E foram dentro da casa dela, que era para mostrar que era com ela mesmo o negócio. Não foi porque ela andava vestida na rua para chamar atenção. Entraram na casa dela. E se arrebentou inteiro. E esse amante tinha um filho pirado, que não participou dessa curra nem nada. A curra era por conta, acho que, do trabalho do homem, eram as vinganças aí. Quando a filha dela virou adolescente, o filho maluco do homem começou a se interessar pela filha dela. Aí ela protegeu a filha, terminou a relação e ficou quieta, esqueceu o assunto. Num dos vídeos, que eu não me lembro se é o outro, talvez antes, que eu conto a história da psique,
Eu digo para vocês que a psique, quando se separa do Eros, ela está grávida da volúpia. Ficou separada do Eros, da volúpia. Ela tinha se separado do amante para proteger a filha. Por quê? Porque o filho do amante era pirado. Enquanto foi curra com ela, não tinha problema. Mas a hora que tocava no perigo com a filha dela, ela se separou do cara. Aí, a filha se casou. Quando a filha se casou, aí ela ficou sozinha com essa filha. Não tinha mais a filha foi embora. Tomou Doril. Ela aí começou a ter problema. Foi o primeiro problema, foi o tal problema no trabalho. Foi aonde o médico desconfiou e deu indicação de análise. Ela só veio para mim já aposentada desse trabalho. E por uma razão muito simples. Ela tinha sido expulsa pelo genro dela. O neto nasceu. A filha teve filho tarde. Aí, enfim, nasceu o neto. Depois de muitos anos de casada, a filha resolveu ter um filho. E aí, a criança teve que fazer uma cirurgia, bebê ainda. O genro simplesmente expulsou ela do hospital, porque ela era aquela criatura com muita autoridade, e ela tinha autoridade em todos os lugares, ela quis se meter no hospital, o genro botou ela para fora. Aí ela se viu sem pai nem mãe, quer dizer, o amante já tinha rodado há muitos anos, trabalho ela não tinha, estava aposentada. E ainda por cima não tinha direito mais de frequentar a casa da filha, tinha acabado de ser expulsa dentro de um hospital pelo genro. Ela veio fazer uma análise, só que ela não era analisável, ela era o que eu já falei para vocês, que histérica decidida é complicado, você não analisa, o que dá para fazer uma terapia. Eu não gosto desse tipo de pacientes, mas acontece que ela vinha indicada pelo centro de medicina que eu trabalhei, aquele monte de médico que eu tenho que minimamente respeitar. O cara me fez um pedido, eu trato. Então, ela iria fazer uma terapia. Só que vocês vão aprender o que é pulsão de morte, por isso que eu falei, nós somos um ser para a morte. Lacan mostrou que a gente pode fazer tudo o que a gente quiser. Mas a hora que o camarada empaca que ele vai morrer de qualquer maneira. Aí o que essa senhora fazia? Ela estava aposentada. Então, o que ela fazia? Ela ia para a praia e pegava o pior sol que existia. Ela comprava uns negócios para ficar mais queimada ainda. Isso já sabendo de camada de ozônio e tal. E ela toma pipoca. Ela E ela tinha, os pais eram complicados, eu disse que ela vem de um casamento complicado. Quando os pais envelheceram, os pais eram separados. Ela teve que aguentar a mãe de um lado, o pai de outro, todos atacando ela, todos dizendo que ela era ladra, que ela era isso, que ela era aquilo. A mulher não era nada disso, a mulher trabalhava, sempre se bancou, entendeu? E aí ela ainda teve que aguentar primeiro a mãe, que foi embora, e depois o pai. E sendo acusada de ser isso, de ser aquilo, outro, coisa que ela não era. Então, e sem a filha, porque a filha tomou Doril há muito tempo. O dia que casou tinha tomado Doril já. E o dia que expulsaram ela da vida da filha, ela não tinha mais a filha. Então, ela não tinha filha, ela teve a mãe de um lado agredindo ela, depois entrou o pai até o pai morrer. Então, quando o pai morreu, ela começou, durante esse período já, ela não parava de falar dos parentes dessa tal família onde ela foi criada, essa parte da família, que tinha todo morrido já. E ela não parava de pensar nessas pessoas. Só que ela, bem ou mal, ela tinha que cuidar dos velhos que ainda não tinham morrido. Quando o último velho morreu, que foi, na verdade, a segunda mulher do pai, ela já não tinha mais o que fazer. Aí ela começou um percurso de médicos. Aí ela ia no dentista, ela criava um problema dizendo que deu no ouvido, não sei o quê. Aí o dentista não via, ela ia no outro dentista, depois ela ia no otologista, aí o otologista não dizia, ela arranjava outro, e daqui a pouco ela arranjava alguém que pedia uma imagem da cabeça, não servia. Aí a pele toma pipoca, porque ela não largava a praia e ela fumava aqueles cigarros de camelô, que ela sabia que vinham do Paraguai, que eram todos malhados, mas ela dizia que eram os melhores, que ela comprava. Ela estava se suicidando.
sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. E você não tem como, você não tem o que fazer. Aí ela fez vários cursos, cursos de anjo da guarda, cursos não sei o quê, e foi até para o GVEG fazer essa experiência com essas mulheres que correm com os lobos. Gostou muito do GVEG, mas o casamento dela com a morte estava garantido, ela ia morrer. Ela só falava na casa da onde ela foi criada e nos parentes que já defuntos, ela só lembrava dos defuntos. Ela queria morrer, ela dizia que ela queria morrer. E ela não parava de se suicidar, fumando como uma louca, etc. Aí começou. A pena ela já não tinha mais, ela era completamente marcada e ela não ia no dermatologista nunca, jamais. Aí ela começou a ter dificuldades com a marcha. Aí ela começou a ter dificuldades com a marcha, e aí ela começou, aí caía na rua e tal, e aí ia todos os médicos. Se o médico dava um diagnóstico, aí ele não servia, ela arranjava outro, porque ela era uma histérica decidida. A histérica decidida é difícil, ela inanalisável. Só o Stuart Schneiderman que tem experiência com isso, mas as outras pessoas evitam. E ela evita até porque pega a mão para você. Você é analista fulana. Não, na verdade não, mas o que você vai fazer? Não pode fazer nada, você ainda por cima é analista da fulana. E aí ela foi indo, e não andava já direito, caía na rua, começou a cair na rua, aí cada médico que dizia para ela arranjava uns diagnósticos que ela inventava, e isso durou anos, hein? Eu fiquei com essa criatura mais ou menos dos 54 aos 73, quando ela morreu. E era um negócio, eu consegui ir adiando a morte dela, mas ela estava ali determinada que ela ia morrer. E ela não largava essa ideia de se suicidar. Ela ia e ela dizia que ela queria morrer. Só que enquanto tinha velhos para ela cuidar e tal, ela adiava um pouquinho. E fazia curso, tudo. Ela fez tudo que vocês puderem imaginar. Ela era muito engraçada, porque ela era toda engraçadinha, ela era toda feminina. E a dona do GVEG chamava ela minha Barbie, quando ela falava comigo, porque essa senhora do GVEG era uma terapeuta muito boa até. E ela estava vendo se dava um jeito nessa pessoa. E ela dizia para mim, nossa Barbie, a minha Barbie. Não. Bom, porque ela parecia uma bonequinha, mas ela estava se matando o tempo inteiro. Mas ela viajava, ela foi para vários países, ela fez várias coisas. O problema é que ela queria morrer, ela queria morrer. Tome de cigarro. Até que finalmente ela não assinava mais o cheque, eu percebi que o negócio estava preto, mandei para um neurologista, eu mesma mandei para um neurologista. Só que esse neurologista, ele era muito arrogante, é isso que eu falei, a gente tem que conhecer o médico, e eu não tinha me dado conta que aquele homem tão gentil era arrogante. Em vez de ele telefonar para mim e perguntar o que era, ela disse para ele que ela estava com nevralgia do trigêmeo, ele acreditou. E aí, fiz a imagem, não deu nada. Ela voltou toda contente, dizendo que tá vendo, ela não precisava de neurologista. Eu não vou discutir com o médico. Aí o negócio foi indo, pegou o pulmão. É o mesmo circuito, pele, tumor no cérebro e pulmão. Aí quando ela chegou no pulmão, aí apareceu o câncer que tinha esse circuito, que é o mesmo do outro que está vivíssimo. Mas o outro está casado com a vida, ela não. E aí ela foi embora. Então vocês reparem que essa frase é muito bonita. Mulheres que correm com os lobos, pois muitas vezes é preciso morrer algo dentro das pessoas, surgir um novo indivíduo. Não existe indivíduo, a pessoa é dividida. Daí que ela fazia várias coisas, mas não parava de se matar. Então deixa de ser morte para ser vida. Não, ela fazia coisas de vida, várias, mas ela não parava de se matar. E é isso que o Lacan diz no final do Função em Campo da palavra, da fala e da linguagem. A gente não pode, tem uma hora que é impossível. Não, você não pode ir contra o que é impossível. Até porque a mulher estava completamente posicionada e sabia nomes, datas, números, tudo. Aí que está a história.
E ainda tinha o nome próprio dela dentro da constelação familiar, bem marcadinho. Então ela era, e tinha um holófrase, que eu não vou dizer aqui para não identificar a pessoa. Então esta pessoa morreu. E aí foi muito interessante, porque eu fui ao enterro dela, ela queria morrer tanto que eu não acho que, até acho que a vida foi caridosa com ela, generosa, levou ela queria. E eu fui ao enterro, né? Fui avisada, fui ao enterro, ao velório. Fiquei no velório. Quando eu cheguei no velório, eu soube. Eu fui a única pessoa que ela não brigou. É? Ela brigava com todo mundo. E eu não sabia. Quer dizer, ainda por cima, ela socialmente, ela falava, reclamava das pessoas, que fulano ofendeu ela, que não sei quem. Mas ela, na verdade, ela fazia uma encrenca que ela acabava ficando sozinha. O mesmo câncer do outro que está muito vivo, muito bem, obrigado, e não precisa de análise. Acabou a análise dele. Não precisou vir para análise quando teve que ficar careca, feio, horroroso e tal, nada disso, nada. E eu, como a gente se conhece, né, existe a questão e aí até tem médicos em comum, né? Eu sei que ele está ótimo, né? Tá muito bem. Né? Tem conhecidos, né, amigos. E ele mesmo é muito delicado comigo, essa pessoa. E a estrutura também é histérica, só que não é uma histérica decidida, era uma estrutura histérica que teve o mesmo câncer. Ele, tá bom, tá ótimo. Esse, então, tinha jeito. Então, por favor, não vamos confundir as estações. A gente tem que saber que existem limites. Você fez tudo o que podia? Fez. Nos dois casos. Não tinha perigo. O cara fazia deflexão da pulsão de vida. Um puta projeto, um enorme projeto, maravilhoso. Tinha o que fazer. A outra não. Ela queria morrer porque queria encontrar com os parentes. Não tinha jeito. E se suicidava diariamente. Então, você não pode, é o que o Lacan diz no final do Função e Campo da Palavra da Linguagem. Contra o ser para a morte, heideggeriano, de cada pessoa, você não pode fazer nada. O analista não pode nada. Ele lida com a morte o tempo inteiro, tá bom? Fechando aqui, um beijo.